Sabe quando vai tudo normal na sua casa? Aí de repente vem um vento assim, um pesadelo, a vida parece que vira de perna pro ar. Aconteceu comigo por esses dias. Não tem nem 2 meses. Tava tudo bem, fazendo os cultos online, né? Fora a pandemia, tava tudo tranquilo. E de repente, eu comecei a passar por uma prova tão grande. Eu comecei a viver um pesadelo, irmãos. Tem algo que a gente tem medo, né? Eu acho que cada um tem uma coisa assim que tem muito medo. E eu sempre tive muito medo de ficar viúva, de perder meus filhos, de perder marido. E eu sempre falava assim: Deus, eu quero ir junto para a eternidade. Aí meu bem falava: você não sabe o que você está pedindo. Eu falava: eu não quero ficar viúva, misericórdia. Aí ele falava para mim: mas a Bíblia diz que a velhice é cansaço, é enfadez, mas eu não quero saber. E eu orava todos os dias: Deus, nunca permita que o inimigo toque na saúde do meu marido. Essa era a minha oração. Mas sabe quando Deus resolve te provar naquilo que você mais teme? Foi assim. Lá em casa eu era fraquinha, né? Tudo eu gripava, imunidade baixa. E meu marido era saudável igual um coco. A única coisa que ele tinha era uma pressão alta. E começou com formigamento na mão. Eu vou resumir para vocês. Começou com formigamento na mão. Ele falou: minha mão está formigando, a pressão está subindo. E a gente correu para o CAIS, pensou que era só uma crise de pressão. Chegou no CAIS: não, é pressão alta, é ansiedade por causa da quarentena. Toma um remedinho e volta para casa. E a gente ficou 1 semana nesse vai e vem. E todos os dias ele tomava remédio para pressão. E o estado dele ia piorando. A dormência da mão passou para a boca, para a língua. De repente ele falou para mim: meu bem, a minha coluna agora está dormente. E no 5º dia, quando ele levantou, ele não conseguiu mais andar como ele andava. Ele falou assim: meu Deus, o formigamento passou para o corpo inteiro. E ele foi para o banheiro ali se arrastando com muita dificuldade. E eu medi a pressão estava 18. Saí desesperado de novo, aquele vai e vem para o CAIS, vai e volta, diagnóstico errado. E eu fui para o igual, o médico falou assim: ele tomou vacina contra a gripe? Eu falei: tomei. Ele falou: tem em média de quantos dias? Tem em média de 10 dias. Eu falei: exatamente isso. Ele falou: então volta para o CAIS, porque provavelmente ele está com uma doença crônica. Aqui não trata isso. Então você vai para o CAIS, que pode ser reação da vacina. E eu saí dali mais uma vez, já saí chorando, fui para o CAIS, passei o dia inteiro no CAIS esperando vaga, não deram nenhum medicamento. E a médica falou assim: vacina não é, a gente tem que internar e tem que fazer uma série de exames. E quando foi quase meia-noite, a médica me chamou e falou assim: eu vou ser sincera, não está tendo vaga para internação durante a pandemia. E ali, irmãos, dentro do CAIS, ele já não andava mais nem com ajuda. Ele chegou ali andando com ajuda. Ele já não andava mais, ele não ficava em pé. E ele falava para mim: parece que meu corpo inteiro está congelando, não consigo mais mexer nada. E eu falei assim: nós temos que sair daqui. Tirei ele dali à noite, fui para um hospital particular, fui para o hospital neurológico. Eu falei assim: agora a gente fica aqui, faz um exame, uma série de exames e rapidinho a gente volta para casa. Pensei que era tudo fácil. E o médico falou assim: vamos começar. Começou com ressonância, tomografia, fez uma série de exames, gente, exames profundos, e ele não era diagnosticado. E os médicos já tinham me tirado de ideia sobre a vacina. Então, quando foi no 5º dia internado ali no neurológico, o médico falou assim: olha, tem um último exame para ser feito, que é um exame que faz o choque dos nervos, que eu desconfio que ele tem síndrome de Guillain-Barré. E eu fui pesquisar na internet, era a própria doença. A cada 100 mil pessoas que tomam vacina, 4 pessoas podem ter reação. Ou seja, isso é praticamente raro. Ele falou assim, agora isso era numa sexta-feira, ele falou assim, só na segunda para fazer esse exame. E eu pesquisei na internet e eu vi que essa doença é uma doença neurológica que mexe com os nervos. O sistema imunológico, ele começa a combater contra ele próprio. Aonde tem nervo, o seu sistema pensa que é doença e começa a matar os nervos. E aí para os nervos de todo o corpo, inclusive coração e pulmão. E quando chega no pulmão, a pessoa tem que ser entubada, respirar com ventilação mecânica. Muitos ficam 3 meses na UTI, 6 meses, perde todos os movimentos. E a maioria deles fica com sequela. Alguns voltam a andar, mas é no mínimo 6 meses para começar a mexer algum órgão.
E quando eu descobri isso, que só faltava o pulmão dele, o médico falou assim, ele pode morrer a qualquer momento. O tratamento dele é um tratamento de alto custo. É 120 mil somente os remédios. O que você vai fazer? Eu falei assim, agora eu tenho que voltar lá para o CAIS. Aí ele falou para mim assim, conseguir uma vaga dentro do hospital particular para o SUS é mais difícil ainda. Mas a gente vai regular você. E ali eu comecei a usar a fé. Aquela fé tão pequenininha que eu tinha, ela se tornou tão grande. E eu disse, Deus, o que eu tenho que fazer, Senhor, para o Senhor me ouvir? Eu colocava a mão na cabeça dele, e era o dia inteiro orando, o final de semana inteiro foi assim, eu colocava a mão da cabeça até os pés e cantava, creio que tu és a cura, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Com aquela fé eu dizia, eu ordeno que nem o nervo faleça, eu ordeno que nem o nervo mais se comprometa. No nome de Jesus eu dizia, Deus, aonde tiver um nervo falido, ressuscita ele. Creio que tu és a cura, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. E era o que eu dizia a todo momento, Jesus, eu preciso de ti. E o médico passava ali e fazia o teste de força. A perna dele que levantava até o alto, ela já não levantava mais, nem na cama, ele não conseguia nem me virar mais. E eu disse, Deus, não permita que tome o pulmão dele. O médico falou, é próxima 24 horas, é UTI, não tem como. Eu disse, Deus, não permita. E eu comecei a dizer, o que eu tenho para consertar, para o Senhor me ouvir. A Bíblia não fala que se você tiver alguma coisa para consertar, você tem que consertar com o teu irmão. Você não tem que consertar, porque senão a tua oração não sobe. E eu disse, Deus, eu vou ligar para quem eu tenho mágoa agora. Eu sou uma pessoa que eu quase não guardo mágoa das pessoas. Perdoa, faz. Mas talvez você é assim, de repente você falou assim, eu vou largar de ser besta. Eu estou sendo muito trouxa, a partir de hoje eu não perdoo mais. Eu estava desse jeito. Liguei para 2 pessoas, bobeirinha, tal, pedi perdão, amém? Mas eu tinha uma mágoa, irmãos, muito grande da minha mãe, que era uma coisa muito séria. Eu fui criada na casa do tio, da avó. Eu conversava com a minha mãe, benção, tudo, mas eu tinha uma barreira. Você quer sentar, gente? Senta, depois vocês levantam de novo. Eu tinha uma barreira muito grande. Eu tinha mais de 15 anos que eu não falava que eu amava minha mãe. Eu liguei para minha mãe naquela hora e falei, mãe, eu quero te pedir perdão e eu quero dizer para a senhora que eu te amo. E a minha mãe chorou, eu chorei muito, Deus lavou o meu coração. E eu virei para Deus e falei assim, agora, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu já fiz tudo que o Senhor queria. Aleluia. O que você tem que fazer, querido? Muitas vezes Deus nos leva para o deserto, sim. E tem coisas que Ele quer te moldar no meio desse deserto, no meio dessa luta. Quando você sair daqui, querido, pega o seu telefone e ligue para quem você precisa pedir perdão. Não espere que a enfermidade, que a dificuldade bata ainda mais na tua porta. Faça antes que aconteça. E eu continuei. Veio o domingo. Ele estava da mesma maneira. Mas o Senhor me deu uma força que eu não conhecia. E eu chorava, chorava, chorava. E de repente eu começava. Creio que tu és cura. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti.
chegou na segunda-feira, teve o resultado tão temido. O médico falou, está com síndrome de Guillain-Barré, foi confirmado. E você precisa começar o tratamento ainda hoje. O tratamento é com imunoglobulina. Esse tratamento, ele paralisa a doença. Ele não faz a pessoa voltar a andar, ele paralisa. E com o tempo a pessoa volta. E ele falou, tem que começar hoje ainda, porque senão pode ir para o pulmão. E passamos a segunda inteira esperando a vaga, muita gente tentando ajudar e essa vaga não saía. E a única coisa que ele mexia era as mãos. E lá em casa, irmãos, o homem de fé sempre foi ele. E eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, nós vamos ter que pagar um dia de tratamento aqui até sair a vaga, vamos ter que fazer alguma coisa. Ele falou assim, não estou te entendendo não, cadê sua fé? Ele levantou a mão para o alto e ele falou assim, Deus, prepara ainda hoje um hospital que eu tenha fonoaudióloga, fisioterapeuta, tratamento, UTI, que eu tenha tudo que eu preciso. E faltava pouco para meia-noite, o telefone tocou e a vaga saiu, eu estando dentro do particular, saiu a vaga para o CRE, o melhor hospital de tratamento especialista na doença dele, referência de reabilitação dentro de Goiânia, saiu a vaga lá, e as pessoas começaram a falar dentro do hospital, mas como que você conseguiu uma vaga para o CRE? Eu disse, foi Deus. E a gente foi para o CRE e começamos o tratamento. No primeiro dia de tratamento ele ficou ainda pior. E o médico falou assim, a gente vai ter que levar ele para UTI, porque a pressão dele, não tem remédio que abaixe essa pressão. A gente já deu os remédios mais fortes do hospital, ele tem que ir para UTI. E quando a pessoa começa o tratamento e fica mais fraco, geralmente tem que entubar, então precisa já estar lá dentro. E eu continuava na mesma fé. E quando eu fui para a UTI, a médica me chamou e falou assim, senta aqui. Você sabe o que é essa doença? Ela falou para mim. Eu falei, sei. Essa doença é o seguinte, tem que começar a tratar no primeiro, segundo dia. Hoje é o 11º dia. Você começou muito tarde, eu não posso te garantir nada. Ele pode até sair daqui funcionando alguns órgãos, mas ele pode nunca mais ser o mesmo. Nem todos reagem ao medicamento. E eu falei para ela assim, mas ele vai sair daqui andando. Com ele vai ser diferente. Ele vai sair daqui andando. E o interessante, irmãos, é que eu comecei, no meio desse vendaval, eu comecei a dar o meu testemunho nas redes sociais, antes do milagre acontecer. Eu gravava um vídeo e eu falava, e ele vai sair andando. Esses dias eu falei para ele assim, eu fui muito ousada, já pensou se ele não anda? Meu Deus do céu. Mas o testemunho já está completo para a glória de Deus. E ele entrou para a UTI, eu não pude mais ficar com ele, e ali ele piorou. Paralisou o intestino, paralisou a bexiga, se alimentava por sonda, urinava por sonda. Ele parou totalmente tudo, só faltava o pulmão. E quando ele estava ali, passou uma enfermeira, e a enfermeira falou para ele assim, eu vim aqui cantar para você. E ela começou a cantar para ele, creio que tu és, aleluia, creio que não há vida, creio que não há outro igual a ti, Jesus, eu preciso de ti. E ali ele chorou muito. Ele disse, a minha esposa cantava todo dia para mim, e hoje ela não está aqui, Deus te trouxe aqui para cantar a mesma canção que ela cantava. E aquela enfermeira também chorou muito por ver que ela estava sendo canal de bênção. E a gente em casa, irmãos, todo dia tinha uma chamada de vídeo. Não tinha visita, né, devido à pandemia. E todo dia a enfermeira ligava. No 3º dia de tratamento, ela fez uma chamada de vídeo, ele levantava as pernas lá no teto e fazia assim para mim, olha, eu já mexo a perna, eu já mexo os braços, meus movimentos já voltaram. E a enfermeira falou para mim assim, à noite, à tarde, tem o parecer da médica, ela também te liga todos os dias. A médica me ligou e falou assim, é o 3º dia, ele teve uma melhora, mas ainda não posso te falar nada, ainda falta mais 2 dias aqui na UTI, são mais 2 dias de tratamento. E quando foi no 4º dia,
A médica me ligou, aquela mesma médica, do dia que ele entrou. Ela falou para mim assim, olha, o Fernando teve uma melhora muito importante. O Fernando já se alimenta com a boca. O Fernando já não precisa de sonda. O Fernando recuperou uma força que eu nunca vi em minha vida. E ele já ficou de pé. E logo ele vai para o quarto. E logo ele vai para casa. E quando ele voltou para o quarto, irmãos, quando o fisioterapeuta passava e falava assim, eu vim te ensinar a vestir roupa, ele pegava a roupa e vestia sozinho. Eu vim te ensinar a ficar de pé. Ele mostrava para ela que ele já conseguia. E o médico falou assim, eu vou ter que te mandar para casa. Devido à pandemia não vai ter fisioterapia aqui, você vai ter que fazer em casa. No terceiro dia em casa, meu bebezinho de 2 aninhos, ele falou assim, papai, levanta, Jesus já te curou. Ele falou, me curou, meu filho? Então pega na minha mão. Ele falou, não, você já sarou, levanta. E ele levantou, irmãos, e deu 3 passos. Está lá na rede social, no meu Facebook, no meu Instagram. E eu corri, segurei ele, larguei o celular. E o Benjamin foi dormir falando para mim, você segurou meu pai. Não é para segurar meu pai já sarou. E no outro dia, quando levantou cedo, ele ficou de pé na cama. E eu falei assim, onde você vai? Com medo dele cair. Ele falou, dá licença, deixa eu, vou fazer um teste. Ele caminhou o quarto inteiro. No 5º dia de fisioterapia, a fisioterapeuta falou assim, 18 anos que eu trato Guillain-Barré. Eu nunca vi alguém ter uma recuperação como essa. Eu tenho paciente de 1 ano, de 2 anos que até hoje não anda. E ele já anda, ele já pula, ele já dá glória, ele já toca o cavaquinho. Oh, aleluia! Você pode ficar de pé para adorar aí, querido. Eu quero que você levante a tua mão em direção à tua casa agora. E você vai ministrar, creio que tu és a cura. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Isso não tem nem 60 dias. Há 2 anos atrás eu vim aqui. Ele teve síndrome de Guillain-Barré. Quem já ouviu falar em síndrome de Guillain-Barré? É uma doença autoimune. Ele teve todo o corpo paralisado. 90% paralisado, irmãos. Ele mexia só o braço. E o médico falou assim, não tem mais jeito, vocês demorou demais, porque demorou demais ter diagnóstico. Ele falou assim, vai fazer o tratamento, vai tomar hemoglobina, mas só vai paralisar a doença. Não vai voltar a andar. Pode até ser que ele saia daqui funcionando alguns órgãos, mas eu não te garanto nada. Ele pode nunca mais ser o mesmo. Ah, como é difícil profetizar no meio do vale da gente, irmãos. Profetizar na vida dos outros, no vale dos outros é fácil, mas você precisa profetizar no seu próprio vale. Você está entendendo? A Bíblia diz que o Espírito levou Ezequiel para o meio do vale de ossos secos. Diga comigo, para o meio do vale. Porque no meio do vale a gente tem uma visão melhor. Ezequiel viu o vale completo. E a Bíblia diz que eram numerosos os números de ossos. E a Bíblia diz que os ossos eram sequíssimos. Ou seja, aos olhos humanos não tinha mais jeito. Mas a Bíblia diz que Ezequiel andou sobre o vale. Diga comigo, sobre o vale. Um dos segredos para você alcançar um milagre é andar sobre o vale. Você precisa andar sobre o vale. Você precisa profetizar sobre o vale. Quando eu estava dentro do hospital, que ele foi levado para UTI, que o médico disse não tem mais jeito, eu falei assim, com ele vai ser diferente. Ele vai sair daqui andando para a honra e a glória do nome de Jesus. E a gente voltou para casa, ele numa cadeira de roda. Tinha 3 dias de alta, irmãos. Meu menininho Benjamin falou assim, papai, vem andar comigo. Ele falou, como, meu filho, que o papai vai andar? Pega na mão do papai, deixa o papai tentar. Ele falou assim, não, papai, pode andar sozinho, Jesus te curou.
E eu peguei o meu celular, eu comecei a filmar, porque eu estava contando o meu testemunho por parte, sabe? Antes do milagre acontecer, eu comecei a filmar e falar nas minhas redes sociais que eu ia voltar com o vídeo, com o testemunho completo. Eu comecei a filmar, ele deu 3 passos. Eu larguei o celular pro lado, com medo dele cair, sabe? Segurei ele. Isso era à noite. E eu fui deitar. E o Benjamin falou assim pra mim, ele apontou o dedo na minha cara e falou assim: mamãe, você segurou o papai, não é pra segurar o papai, Jesus curou o papai. E no outro dia de manhã, quando ele levantou, que eu fui ajudar ele a levantar da cama, ele falou: me deixa, eu vou fazer um teste. Ele andou a casa inteira, ele andou o lote inteiro. Com 40 dias ele já estava andando 40 quilômetros de bicicleta, ele virou ciclista. E ele está aqui. Vem cá, meu bem, vem cá. Sem nenhuma sequela. Aquele que o médico falou assim: vai vegetar. Eu conheço tantas pessoas, irmãos, que teve a mesma doença. Uns morreram, outros estão em cima da cama vegetando. Mas o Deus que me fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Porque eu simplesmente obedeci a voz de Deus e comecei a caminhar no meio do vale. Eu comecei a cantar dentro daquele hospital. Quando não tinha saída, eu cantava: creio que Tu és a cura, creio que Tu és a vida. E o milagre se concretizou. E eu estou aqui para profetizar um milagre sobre a tua vida. Eu não sei qual é o vale que você está vivendo, mas o que o Senhor manda dizer para você nessa noite é: obedeça a voz de Deus. Profetiza o milagre ainda que você não esteja vendo. Comece a contar o seu testemunho ainda que ele não aconteceu. Fala pro irmão que está do teu lado assim: pode marcar o culto de ação de graça. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Você pode ficar de pé para adorar aí. Aleluia. Fala pro irmão que está do teu lado assim: o que é o teu problema? Diante de um Deus que faz um exército de ossos secos se tornar vida. Oh, aleluia. Oh, canta comigo: ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda